Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o bispo Dalmer Pacheco, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite. Vamos falar sobre uma série de assuntos. O Dalmer também é jornalista. E entre os assuntos, bispo, a gente tem visto hoje uma necessidade cada vez maior e, ao mesmo tempo, um confronto muito grande entre a questão da religião e a questão da intolerância religiosa. Como hoje começa ou já ou dá continuidade a um movimento por um sincretismo ou, na verdade, uma palavra correta, por um respeito mútuo? Olha, Wendel, é um prazer estar aqui, essa oportunidade de a gente poder estar falando dos cânones da Igreja Celta, que na verdade é nova aqui em Alagoas, é relativamente nova no Brasil, vai completar 3 anos, mas ela internacionalmente, ela existe desde o século I, desde que houve a ruptura com Roma, né, como surgiu a Igreja Celta, a Igreja Anglicana. Na verdade, a nossa perspectiva é de que não deveria haver qualquer tipo de intolerância religiosa. Nós, por exemplo, celebramos com qualquer religião, desde que seja em nome de Deus. Tem um companheiro nosso que também é jornalista e professor, e ele é hinduísta. Eu o convidei, ele vai participar com a gente da missa mensal como hinduísta. Então, é o respeito pela fé do outro. É claro que em determinados momentos você tem os objetos do sagrado, né, que são utilizados na igreja, como você tem, por exemplo, os objetos do sagrado que são usados no candomblé. Eu não vou poder usar porque eu não sou um sacerdote do candomblé. O candomblecista não poderá usar o objeto, né, a consagração da hóstia, do vinho, mas poderá participar de tudo. Nós tivemos uma experiência com a missa, que nós tivemos pessoas do candomblé e eles comungaram, eles participaram com a gente. Então, colocando que, de fato, sem em nome de Deus, foi no mês passado, que é o mês que se dedica ao Oxalá, que no sincretismo é Jesus Cristo. Então, você está dando 2 denominações, nomeando de forma diferente a mesma figura de Deus. Então, isso a igreja quer. Quanto isso se faz necessário quando você conversa com os seus fiéis, com os seus súditos, tem dado bons resultados? Por incrível que pareça, sim. Eu tinha muito receio, porque nós temos uma comunidade no Jacintinho, na capela de Padre Cícero, que é uma capela particular de uma família que há anos ficou aí, e que nós fomos eventualmente convidados para celebrar lá e depois convidados para ficar celebrando mensalmente. E a população, majoritariamente, é de pessoas mais idosas. Então, senhoras, na faixa de seus 70 e poucos anos. E eu fiquei, assim, eu não vou poder mudar a posição da igreja, mas fui com muito jeito para introduzindo aos poucos. E todas me aplaudiram. Porque, na verdade, você não tem uma família, por exemplo, a questão da orientação sexual. É muito difícil você não ter uma família em que você não tenha um homem ou uma mulher com uma orientação sexual que não seja... A dominante, a mais comum. Então, isso não se trata de... Isso é que é importante, sabe, Wendel? Não se trata de fazer... Eu sou contra a política de gueto. Não é uma igreja que vai funcionar apenas para os homossexuais, não. É uma igreja que, de fato, ela acolhe tanto heterossexuais como homossexuais. Se eles quiserem viver maritalmente, a igreja não obriga nenhum sacerdote a fazê-lo, mas a igreja, como um todo, internacionalmente, ela admite o casamento, a bênção matrimonial para pessoas do mesmo sexo, como já se faz em muitos países. Na tua opinião, bispo, por que se construiu temas como esses de separação entre religiões, não aceitação de orientação sexual? Por que se chegou a isso? Wendel, eu vou assim, tomar muito cuidado, porque é pisar em ovos, né? Mas, por exemplo, nós sabemos que em muitas igrejas, inclusive na nossa, para começar, existem pessoas de orientação homossexual e que escondem. Então, eu penso que é preferível você ter um contato, até mesmo com um sacerdote, que seja homossexual e tenha uma família, do que você ter com um que supostamente é celibatário e todo mundo na cidade sabe que ele tem um relacionamento homossexual ou tem um relacionamento heterossexual, né, com uma família que já até se apelidou de que tem uma mulher escondido.
porque em determinadas igrejas você é obrigado a ter uma postura celibatária. Por isso que se brinca, eu, por exemplo, sou casado, né? E eu apresento a minha mulher só, por favor, não é mula sem cabeça. Eu sou casado no civil e sou casado no religioso. Porque a minha igreja, se eu quiser ser, não é o meu caso, o cara quer ser monge, quer ter uma vida celibatária, vai fazer, sei lá, uma missão na África, não precisa ser sacerdote. Não sei se você lembra os irmãos Vilas Boas, que eram antropólogos, eles deram uma vez um depoimento, eles passaram, me parece, 2 ou 3 anos na África, em colônia de leprosos. Nem que eles quisessem, eles podiam ter relações sexuais. Foi uma opção deles colocar de lado, por 2 anos, o exercício de plenitude de sexualidade para se dedicar àquela comunidade. Então, são construções que foram feitas para eliminar. É igual a construção muito cristã, né, europeia, de endemonizar o candomblé e a umbanda para poder valorizar só igrejas que vieram de matriz europeia, como a nossa também, né? Quando se pensa nessa questão do celibato, o senhor consideraria o celibato uma necessidade ou uma agressão? Eu acho que o celibato imposto, sim. O celibato imposto ele é uma agressão à sexualidade, né? Se a gente pegar o ponto de vista, digamos, teológico, né? Está nas Sagradas Escrituras que Deus fez o sexo. E ele não fez o sexo apenas para a procriação. Esse é o grande erro. Não está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Né? Não, a Bíblia diz que é sexo apenas para a reprodução? Não é só. Muita gente interpreta dessa forma. O sexo é feito para prazer, né? Claro que dentro disso, num casal heterossexual, também a reprodução. Agora, a Bíblia é toda escrita por historinhas, por parábolas, para nós podermos compreender. Então, você não pode, por exemplo, pegar o mito de Adão e Eva e dizer assim, Deus pode tudo, ele pode soprar da terra e criar como pode de outra forma. Muitas igrejas como a nossa aceitam a teoria evolucionista. Pode ter, mas tem um momento do Big Bang que você não tem explicação. Então ali é o dedo de Deus. Você não tem como, nenhum cientista explica de como se explodiu. Que depois os átomos, né, criaram, mas não tem explicação. O ponto zero não ponto zero não tem, exatamente. Agora, você dizer que foi Adão e Eva, alguns teólogos, inclusive, questionam a existência real de um homem chamado Adão, Eva, Caim e Abel. Porque, veja bem, se existe, primeiro, já foi comprovado pela ciência, e a ciência, ela é um instrumento que Deus nos dá, então a ciência nunca pode entrar em atrito com a concepção divina, né? Se nós estudamos para entender o que Deus fez, né? Você pega, por exemplo, já está comprovado que a vida começou na África, né? E você vê pelas etnias, você tem uma característica física na África, com a predominância do negro, uma asiática, né? Você tem outra europeia. Então, não saíram da mesma... Por que a vida não pode ter sido simultaneamente em vários lugares? Deus pode, né? Segundo, não houve necessariamente uma existência histórica. Adão simboliza o homem, mulher simboliza a mulher. Porque se houvesse Adão e Eva e só 2 filhos, Caim matou Abel, seria incesto? Como é que houve a reprodução depois? O filho se relacionou com a própria mãe, é um absurdo o que a gente estaria dizendo. Então, na verdade, eu acho que o que falta é ter olhos para interpretar as Sagradas Escrituras. Né? Como, por exemplo, uma coisa que é muito polêmica, que só se chega pela fé, que é a existência da Santíssima Trindade. Se você for estudar, isso se chama, na teologia, exegese, quer dizer, a origem de onde vem, lá em grego, quando foi a primeira tradução, é no plural que fala, nós criamos o mundo. Então, se nós criamos, já existia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, são muito assim, mitos. Você pega, por exemplo, a representação, acho que ficou muito interessante, a representação de Deus. A gente entra em qualquer igreja, mesmo que não seja imagem, seja pictórico ou seja desenhado, você vê aquela ideia do Deus Pai, cabelo branco, um senhor, né, que nos abençoa. Por que não Deus Mãe? Porque Deus não tem sexo, né? É como nós viemos uma tradição judaica, o homem é que tinha privilégios. Mas, na verdade, Deus só teve sexo quando ele encarnou em Cristo. Fora isso, ele é espírito. A nossa semelhança com Deus não é o corpo, é a alma. Né? Então, eu acho que tem muita coisinha que precisa, assim, da gente saber interpretar. Porque senão você começa a cair, interpretar letra por letra, palavra por palavra, e a interpretação literal, como eu expliquei, dei exemplo do Adão e Eva, né? Ela cai numa coisa ridícula. Como é que a humanidade procriou?
Mas é importante dizer que o sexo não foi feito apenas para procuração, para procriação. Ele foi feito como instrumento de prazer. E aí, naturalmente, também para a procriação. Tanto que ele fez não só para os seres humanos, mas fez para os animais também, né? Dá para conciliar de alguma maneira, ou dá para conciliar o fato de que, tipo, em muitos momentos você tem na religião um aviso de dizendo, olha, o reino não é esse, o reino é depois. Você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, cuidar das suas condutas, para que quando chegar o seu momento, você suba ao reino dos céus. Dá para conciliar isso diante de um aviso de tipo, não se apegue às coisas terrestres, com coisas como o prazer da carne, prazer da bebida, prazer do sexo, os prazeres terrenos? Wendel, a pergunta é super inteligente. Eu acho que nós ficaríamos uns 3 dias para poder abarcar todas e vem com ela. Mas eu diria o seguinte, a questão é a dose certa, o excesso, né? Tudo na vida que você fizer, aí diz, mas tem determinadas igrejas, e é um nome terrível, que chamam-se doutrinas prescritivas. É você entrar numa igreja para saber o que você não pode fazer. Eu não quero ir para uma igreja para me dizer o que eu não devo fazer. Eu quero uma igreja que diga para mim, você pode fazer isso, você pode ser feliz dessa forma. Então você entra na igreja, você não pode usar uma roupa mais assim, você não pode... É claro que existe uma série de liturgias que a gente faz em qualquer igreja. Numa igreja como a nossa, que é católica, numa igreja protestante, num próprio terreiro, que é um espaço do sagrado, tem toda uma liturgia, uma maneira de se comportar, né, para reverenciar o sagrado e uma maneira de respeito. Agora, eu vou voltar já ao que você me perguntou, mas eu vou aproveitar e dizer o seguinte, que eu acho que falta na questão anterior que você levantou da intolerância, por exemplo, várias igrejas cristãs aqui, eu já participei de ir, celebravam, na época do Zumbi dos Palmares, em novembro, a missa negra ou a missa afro, mas desconheciam, por exemplo, o pano de costas, que é como o bispo usa um palio, que né, o Papa usa, né, que é uma estola arredondada, simbolizando que ele está investido de um poder. O Babalorixá, que é o pai de santo, ou Ialorixá, que é a mãe de santo, usam um pano de costas. Eu já vi nessas missas o Babalorixá, de uma forma muito respeitosa, colocar no altar o símbolo do sagrado dele, e ele não é reconhecido como sacerdote. Essa que é a grande questão. Então, ecumenismo, ou no nosso caso, diálogo interreligioso, não é eu mandando e as outras religiões obedecendo. Ecumenismo, como ele disse, é estar como iguais. Agora, não quer dizer que em determinado momento um não possa se diluir na fé do outro, que senão seria só uma igreja, né? Mas voltando, eu me perdi aqui quando você falou tanta coisa, você me disse uma coisa importante. Sim, a questão que eu estava falando das doutrinas... Da transcendência. E da doutrina prescritiva, o que você pode e o que você não pode fazer. Eu acho que as igrejas devem ir além disso. Ela deve ir de acolher para você se sentir feliz. Alguns teólogos justificam o aceite de outra orientação sexual que não seja dominante, a heterossexual, na medida, é polêmico, mas na medida em que há aquela passagem bíblica do Gênesis, que ele diz assim, eu não sei de cor, né, mas eu criei o mar e vi que era bom, para ter o descanso no 7º dia, né, criei isso assim, e criei o homem e vi que era bom. Ele não diz, eu criei o homem heterossexual. Eu criei o ser humano apenas para morar com uma mulher. Então aí são que alguns teólogos veem abertura. Porque a verdade é o seguinte, Wendel, nós não podemos fechar os olhos. Existe, concorda? Então, tipo assim, existe casamentos que em um determinado momento não dão certo. Será que Deus quer que a gente fique o resto da vida com aquela mulher? Ou com aquele homem, sofrendo? O que ele não quer, e a nossa igreja não aceita, é que você, por exemplo, como homem, se separe, não dê amor a seus filhos, não dê... pensão alimentícia, não sustente, etc. Eu mesmo tenho uma experiência, eu fui casado, tenho 2 filhos do primeiro casamento e depois de algum tempo reconstruí minha vida e sou casado novamente. Então, nós aceitamos a carta de divórcio. Né? Deus não quer que haja... Que nos tempos atuais, chega, me permita, espero não ser uma falta de respeito, chega a ser perdido no tempo, né? Sim. Você vê a quantidade de pessoas que se divorciaram, mantêm sua fé, mantêm sua conduta e atuam normalmente na sociedade. É enorme. Sem dúvida. Não há, de uma certa maneira,
Você falou da Igreja Católica Celta, não é isso? Uhum. Mas tem a Igreja Católica Romana também não tenta um pouco essa volta atrás e esbarra um pouco no sentido de resistência. A pergunta surge do seguinte motivo: a religião ela pode se adaptar à sociedade? Olha, Wendel, eu vou te responder isso de uma maneira muito objetiva, porque eu estudei o meu próprio caso. Eu queria estar bem comigo dentro da igreja, na época a igreja romana. Então existe, eu não sei se você sabe, mas existe, eu não me lembro se são 22 ou 23 quesitos para você anular o casamento pelo tribunal eclesiástico. Tornar aquele casamento sem validade. Certo. Por exemplo, as coisas mais simples. Eu me caso, uma mulher se casa com um homem que é alcoólatra, né? Ela não sabia, quer dizer, é meio difícil, mas ou alcoólatra, vamos botar, ou um homem que tem uma outra sexualidade. São 22? São 22 ou 23. Vamos guardar ela para o próximo bloco para a gente dar um breve Tá certo, intervalo. tá certo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.